A reunião da SPPC, em 77, me abriu um novo caminho. Então eu comecei a me interessar por ciência mais ainda. Então, a partir de 77, que eu já apresentei um trabalho na SPPC em 77, eu comecei a escrever todos os anos, eu apresentava trabalho na SPPC. Então a SPPC para mim serviu de caminho de estudo, ou seja, eu ao mesmo tempo que trabalhava como publicitário e como jornalista, eu me reservava um tempo no fim de semana, à noite, para escrever trabalhos para apresentar na SPPC, sempre sobre direito internacional, direito das atividades espaciais, política internacional, né? Mas então a SPPC foi a minha grande escola científica, né? De pesquisa científica. Foi ali que eu anualmente fazia trabalhos, me obrigava a escolher um tema, pesquisar, ler e buscar as soluções e tudo. Isso foi até 80, 81, 82, quando, mais uma vez por influência da minha mulher, a Ruth, eu conheci o Enio Candotti, que então era secretário regional da SPPC no Rio de Janeiro. E eles estavam, um grupo do Rio de Janeiro estava planejando uma revista de ciência que fosse diferente do que tivesse sido publicado até então. E nasceu aí a Ciência Hoje, a revista Ciência Hoje, que era uma revista que tinha como marca excepcional o fato de, primeiro, ser escrita pelos cientistas e ser, ao mesmo tempo, editada por pessoas especializadas em comunicação. Então, era uma nova forma de fazer, não era só de jornalistas e não era só de cientistas. Era uma combinação entre cientistas e editores de texto. Por quê? Porque ela devia chegar da melhor maneira possível à compreensão do leitor. Essa foi a grande descoberta da Ciência Hoje. De fato, a revista foi lançada na reunião anual da SPPC em Campinas, em 1982. Foi uma grande reunião, foi uma reunião excepcional e surgiu então, e eu era da equipe já, então, não full time, mas eu era da equipe da revista. E a minha principal ocupação no caso era promover a revista. Em 1983, 84, eu abandono tudo e vou trabalhar na SPPC. Full time, na revista full time. Aí eu trabalho todo o ano de 84 e quando chega em 85, eu fui convidado para trabalhar no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, pelo primeiro ministro da área, que foi o Renato Archer. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu, na época, eu era membro do Partido Comunista Brasileiro, o famoso Partidão. E quando o Archer me convidou para trabalhar, eu fui lá e disse para ele: olha, eu não quero lhe prejudicar, eu sou membro do Partidão. E ele disse assim, ele me olhou assim com a cara regalada assim: ótimo, muito bem, seja bem-vindo. Ou seja, nós vivíamos realmente numa democracia. E eu trabalhei durante todo o tempo com o Renato Archer, e o Renato Archer foi uma figura excepcional. Eu me emociono de novo. Aí eu fui assessor do Renato Archer para a comunicação. Então nós criamos um informativo chamado Brasil Ciência, e a gente tentava promover não só o que fazia o Ministério, isso era uma coisa diferente, quer dizer, eu achava que a gente não devia fazer só propaganda do governo, de quem quer que seja, até do ministro, mas devia fazer propaganda da ciência brasileira, ou seja, a gente devia difundir a ideia de que o Brasil só seria grande de fato e desenvolvido se desenvolvesse atividade científica e tecnológica. Isso foi uma das coisas que, aliás, o próprio Archer, o próprio Renato, tinha consciência muito disso. E, falando em Renato, é bom lembrar que essa nossa cooperação científica e tecnológica e espacial, especialmente com a China, foi iniciada por ele. Quer dizer, se hoje a gente tem o CIBERS, que é esse satélite junto com a China, foi graças a uma iniciativa dele contra muitas pessoas do governo daquela época. Isso é muito importante lembrar.
Porque naquela época tinha uma estrutura militar que mandava na atividade espacial. E quando o Brasil se redemocratizou, essa estrutura que comandava a atividade espacial continuou sendo militar. Era basicamente o Estado-Maior das Forças Armadas, né, que comandava a atividade espacial. Debaixo dessa estrutura é que vinha o INPE, vinha todo o resto. Então, enfrentando essa estrutura militar, o Renato decidiu que tinha que aproveitar essa chance de cooperação com a China e, de fato, em 1988 foi assinado o primeiro acordo e isso foi um sinal de maturidade, de independência e autonomia do Brasil na área espacial, que tem frutos até hoje. Quer dizer, hoje o Brasil deixou de ser um país comprador de dados para ser um país produtor de dados de satélite, o que é uma grande mudança, né? E nós somos pioneiros nisso em matéria de país subdesenvolvido. Aliás, esse acordo com a China foi o primeiro e até agora o único acordo de tecnologia avançada espacial entre dois países do Sul. Quer dizer, a China hoje é super desenvolvida, mas naquela época não era.